Esse curso é um curso básico de Química, para aqueles que têm necessidade, né, de aprender a Química. A Química, ela é uma disciplina que ela exige um pré-conhecimento, um conhecimento prévio, né? E aí a gente precisa ter uma ideia de quais são os conceitos básicos. Então, uma das coisas que a gente fala dentro da questão da química é exatamente sobre a matéria. A matéria é basicamente a introdução ao conceito químico. Só que a matéria, ela não é um conteúdo só da química, ela é um conteúdo da física, né? Um conteúdo matemático. É uma área, né, que mexe com todas as outras. É um conceito que mexe com várias áreas ao mesmo tempo, porque são, são interligadas, né? É por isso que a química, ela é, ela faz parte dos conteúdos de exatas. Então, para a gente poder compreender um pouquinho de química, a gente precisa ter essa base de matéria. Então, a matéria, esse curso, eu tô preparando, né, na verdade, ministrando para vocês nesse momento, nessa intenção de dar uma ideia a você de como seria essa questão da química básica, tá? Eu andei percebendo que os currículos, houve uma mudança no currículo, na grade curricular do ensino fundamental e do ensino médio, e muita gente está deixando de ver o conteúdo de química como deveria ver, né? A parte de ciências, né? Já existia um erro dentro dos conteúdos, que era de falar que a química, a química ela só era vista só no nono ano. As escolas particulares, elas trazem a química desde do oitavo ano, e, o conteúdo químico ele deveria ser um conteúdo que deveria ser iniciado o mais rápido possível, juntamente com as outras matérias. Outra coisa que nós podíamos ver também é que os conteúdos de química dentro do ensino fundamental sempre foi um conteúdo muito básico e dividido, né? Ele é dividido entre a física e a química. E é um grande erro. Apesar que algumas, como existe vamos dizer assim, existe a autonomia, né, das secretarias escolherem o tipo de conteúdo, eu não entendi até hoje por que o conteúdo de química e física era penalizado em alguns locais, em ser visto em 6 meses um conteúdo, né? O conteúdo de um ano. Ele é resumido para ser dado em 6 meses. E aí eu nunca compreendi. Mas é, eu sempre tive a vontade de pegar e trazer esse conteúdo mais elaborado, né, para aqueles que realmente têm necessidade de ver esse conteúdo de química, tá? De ter um conhecimento básico de química. Algumas pessoas sentem muita dificuldade exatamente porque muitos pegaram o conteúdo fragmentado. Às vezes o professor que passou o conteúdo é um professor de outra área, ele não tem o conhecimento suficiente para trabalhar os conceitos da química e da física, né? E aí acaba dando uma aula mesmo bem superficial e fica a desejar porque falta base, né? Então a intenção aqui não é criticar o professor que deu aula a você, e que você não entendeu, mas sim tentar, vamos dizer assim, corrigir, sanar, tá? E para aqueles que estão começando agora, dar uma ideia geral, bem básica mesmo, do que seria o conceito de química, tá? Então, para a gente poder entender, para a gente começar, nós vamos começar falando sobre essa questão da matéria, tá? Para entender a matéria. Mas antes de tudo, quero pedir a você, né, que não esqueça, já vai deixando aí o seu like, tá?
Se você gostar, se inscreve aí no canal, para que você possa estar acompanhando todo esse curso básico que nós estamos fazendo, pensando principalmente no seu aprendizado, tá? Claro, ele vai ser um curso básico, mas não quer dizer que ele não sirva para algo mais avançado. Por exemplo, ele vai servir também para aqueles que querem fazer o Enem e que precisam ter o conhecimento básico de química. Inclusive, as questões que eu estou trazendo aqui também, né, no final desse conteúdo de matéria, eu trago algumas questões que são contempladas lá no Enem, tá bom? Então, acompanha a gente, se inscreve aí no canal, tá? Para poder você acompanhar todo esse curso básico e vamos lá, né? Vamos começar. Então, vamos falar um pouquinho sobre matéria. Ora, o conceito de matéria, ele seria o quê? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu posso, para poder ficar mais claro, né, para você, você pode pegar e fazer a seguinte observação. Se eu consigo ver, eu consigo sentir ou consigo tocar, tá? Consigo medir de alguma forma, isso é matéria. Então, se você sente, se você consegue tocar, né, tá bom? Isso pode muito bem não conseguir tocar, mas você sente, pode tocar também. Você pode medir através de uma balança, através de um sistema métrico, né? Então, se você consegue fazer tudo isso, então já está dando o conceito de matéria. Você ocupa lugar do espaço, você consegue medir. Então, isso é matéria. Então, tudo aquilo que tem massa, né? A massa seria aquele valor que você mede em uma balança, está ocupando lugar em um espaço, então é matéria. Tá bom? Então, o exemplo que eu dou aqui é o exemplo do copo com água, tá? Vamos imaginar esse copo aí sem água, vazio. Ora, vamos imaginar que esse copo vazio, ele seria um espaço que está ali aberto, que não existe nada dentro dele. Ele é apenas um espaço em si. Vamos imaginar que você não está vendo as bordas do vidro, né? Seria somente o vazio interno do copo. Ora, se eu começo a colocar água dentro desse copo, você vai perceber que a água ela vai tomando o espaço vazio do copo. E esse espaço, até chegar nesse ponto aí que chegou, né? Ora, esse espaço que você está vendo, ele foi totalmente ocupado. Ora, eu consigo medir a altura que ocupou, eu consigo perceber que ele está em uma forma, né, em uma forma de circunferência, né, um cilindro, tá? Ele tomou a forma de um cilindro. Eu consigo colocar essa água em uma balança e medir o valor dela. Então, isso daí eu posso dizer que é matéria. Então, a água é matéria. Então, se eu pegar o copo sem a água, ele também é uma matéria, porque ele ocupa todo esse espaço que você consegue ver. Ora, ao em volta dele, eu não consigo ver nada, simplesmente existe algo vazio. E esse copo está ocupando esse espaço aqui, tá? Então, ele também é uma matéria. Então, eu posso dizer que a água e o copo são matérias? Sim, posso dizer. É a mesma matéria? Não, não é a mesma matéria, são matérias diferentes. Mas, em relação ao conceito geral da matéria, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tá bom? Então, esse é o conceito de matéria. Eu estou resumindo aqui em questão de um copo, é um objeto, né? Um objeto pequeno. Se você pegar isso a alguma escala maior, você pode estar falando aí do oceano, você pode estar falando também do ar que está em nossa volta, né? Você pode estar falando de um planeta, da Terra, do Sol. Tudo isso que eu estou falando tem massa e ocupa lugar em um espaço. E aquele lugar que ele ocupa, eu consigo
fazer medidas, né? Eu consigo fazer cálculos e medir esses espaços. Então, eu posso dizer que isso daí, que todos esses exemplos são matéria. Eu consigo diferenciar cada matéria. Como eu falei lá, o exemplo da água e do copo, né? Eu consigo diferenciar, mesmo sabendo que são matérias diferentes. A matéria água, né? A questão água, e a matéria vidro, que é o copo, né? Então, eu consigo diferenciar os dois, tá? Então, você tem aqui esses exemplos, né? Um carro, você tem aí a maçã, a formiga e uma folha. São matérias diferentes, que têm características diferentes, que têm algumas cores diferentes, mas que eu consigo dizer o seguinte: todos eles têm massa, não é isso? Todos eles têm uma massa, quer dizer, eu consigo medir o peso desses objetos, né, do carro, da maçã, da formiga e da folha. Eu percebo que eles têm volume, né, eles ocupam um lugar no espaço e dependendo de qual dos objetos que nós estamos vendo, eles têm volumes diferentes, eles têm tamanhos diferentes. Então, isso são, nós podemos dizer que são propriedades gerais, tá? As propriedades gerais são exatamente aquilo que é comum entre a matéria, diferentes matérias, mas que é comum entre elas. Nós falamos que tem massa e ocupa lugar no espaço, então se tem massa, todos eles têm, eu posso medir numa balança, né? Então, se eu posso medir numa balança, o carro tem um peso, a maçã tem outro peso, a formiga tem peso e também a folha tem um peso, tá? Depois a gente vai ver que esse termo peso ele tem uma outra definição, mas por enquanto vamos associar a massa como sendo um peso, tá? Para você ter uma ideia. Então, quando você vê algo que pode ser medido através do tamanho, espaço que ocupa, ou dá para pesar em uma balança, podemos dizer que é matéria, tá bom? Então, esse é o conceito da matéria. É um conceito geral, tá? Bem geral mesmo. Uma matéria se divide. Ora, quando você fala de matéria, você não está resumindo ela, você está dando uma ideia geral. Eu não estou definindo exatamente qual seria a matéria. Simplesmente eu disse, olha, faz parte da matéria física, né? Aquilo que está ocupando lugar no espaço. Eu não defini exatamente qual seria essa matéria. Eu não defini o tamanho da matéria. Eu simplesmente falei. Quando eu falei, ó, o Sol. O Sol é um astro, né? E que ele ocupa lugar no espaço. Ele faz parte de uma matéria. Ele é uma estrela. Ora, existe só o Sol como estrela no universo? Claro que não. Então, quando eu falo da matéria Sol, eu estou falando no geral, todos os sóis, né? Todos os sóis que existem, independente de que tipo de Sol é. Quando eu falo em planeta, eu estou falando de todos os planetas. A matéria, o planeta matéria, é todos os planetas. Como eu não estou definindo o que é, então eu estou falando sempre no geral. Então, quando eu falo em água, eu imagino que toda a água que existe no nosso planeta, aí eu estou confinando, né? E toda a água que existe no universo faz parte desse conceito de matéria. É uma matéria só. A matéria água, a matéria é, planeta, a matéria sol, né? A matéria, quer dizer, a estrela, no caso. Todas essas definições no termo geral. Quando você pega essa matéria geral, tá? E você define qual seria o tamanho, qual seria aquele objeto, né? Entre aspas, né? A gente vai entender agora por quê. Eu acabo formando o que nós dizemos que eu limito a matéria. Então, vamos lá. Quando eu falei de planetas, eu falei no geral. É a matéria, planetas. Tudo aquilo que eu conheço como planeta faz parte dessa matéria. Quando eu chamei Terra, eu limitei a matéria a um espaço, a um tamanho físico. Então, a Terra, se eu observo a Terra é uma porção limitada da matéria. Então, essa porção limitada da matéria, eu vou chamar de corpo. Ok?
Então, a Terra é um corpo celeste. Ela faz parte do céu, né? Do céu, do universo, que eu conheço e que eu consigo definir. Eu estou definindo, eu estou limitando ela a um espaço. Então, eu vou dizer que a Terra, em termos de matéria, é um corpo, uma porção limitada. É uma parte ou uma fração retirada de toda a matéria que nós conhecemos como planetas, tá bom? Então, essa é a primeira ideia. Eu dei aqui um exemplo da pedra, né? A pedra, ela é um pedaço de rocha que faz parte da matéria sólida da crosta terrestre, quer dizer, da parte sólida da Terra. Não importa o tamanho, ela faz parte de algo muito maior. Então, a pedra, ela foi retirada de uma coisa muito maior, que é a crosta terrestre, né? Da parte sólida da Terra. Mas a pedra é uma porção limitada que eu tirei. Ou seja, eu limitei o pedaço. Eu retirei dali, daquele meio, de um meio que é muito maior do que ela. Então, ela é um corpo, tá? Isso aí é a ideia de corpo. Quando eu pego esse corpo que eu retirei e eu passo a trabalhar com ele, eu limito a ideia dele, quer dizer, eu dou uma função para esse corpo, ele deixa de ser apenas um corpo e passa a ser o que nós chamamos de objeto. É aquilo que eu vou usar para um determinado fim. Ora, o exemplo daqui da pedra é exatamente essa ideia. Essa pedra foi retirada de quê? De um meio, né, que já foi limitado, que era a pedra, e a partir desse pedaço eu vou trabalhar com ele, eu vou trabalhar para algum fim, tá bom? Então, eu vou ter um exemplo aqui, o caso do paralelepípedo, tá? É uma pedra lapidada. Olha, eu tirei uma pedra, é uma porção limitada, é o corpo. A partir do momento que eu comecei a lapidar, eu comecei a moldar essa pedra, ela para mim deixou de ser apenas um corpo e passou a ser um objeto, porque eu estou usando esse objeto para um determinado fim. Então, isso é o que nós damos a ideia de objeto. Tudo que você usar com uma função para o seu dia a dia, eu posso dizer que é considerado um objeto. Tem até aquele ditado popular que as pessoas dizem assim, você está querendo me fazer de objeto, né? Ou seja, você está querendo me usar do jeito que você quiser. Então, no caso do paralelepípedo, ele é utilizado o quê? Para fazer vias, né? Onde os carros passam, as pessoas passam, tá bom? É a pedra lapidada. Então, ela tem uma função aí que foi feita pelo homem para poder ser usada. Então, ela é considerada um objeto, tá bom? Então, geralmente usada para pavimentação de ruas, né? Que é o caso da pedra, tá bom? Então, essa é a ideia de, de objeto. Então, tá dando para entender, pessoal? Qualquer coisa, deixa uma observação, tá? Se tiver alguma coisa não tiver clara, você fala aí para a gente, né? Descreve aí nos comentários, deixa a observação que se você achar que estou sendo muito prolixo, né? Se eu estou falando muito sobre uma determinada coisa, se eu posso ir direto, tá? Mas eu acho que é bom explicar bem direitinho para que todos vocês possam entender o que seriam essas definições que são importantes. A gente não vai ter outro tempo, tá? O tempo é agora de aprender esse conteúdo básico. Depois a gente só vai estar trabalhando com eles de forma mais aprimorada, tá bom? Então, pronto. Então, nós vimos aí que a matéria, ela é algo geral, né? Ela tem diferentes tipos de matéria. Nós falamos também que a matéria, ela tem propriedades que são, pode ser chamado de propriedades gerais, né? Que são aquilo que é comum a toda a matéria. E nós também falamos aí que a matéria ela pode ser limitada. Eu posso retirar de uma quantidade muito grande de matéria, eu posso definir qual tipo de matéria e eu posso, nessa porção limitada, eu vou chamar ela de corpo, tá? Eu chamo ela de corpo. Eu tirei ela, retirei de algo muito maior. E quando eu uso esse corpo para um determinado fim, eu vou estar chamando esse corpo de objeto. É aquilo que eu vou usar
no meu dia a dia, para o meu trabalho, de acordo com a minha necessidade, tá bom? Essa é a ideia de as três ideias aí da matéria, tá? Nós demos a ideia geral do que é a propriedade da matéria, agora vamos falar aqui um pouquinho, né, do que seriam essas propriedades. As propriedades gerais, elas, como eu falei antes, ela é comum a toda a matéria. Então, toda a matéria tem volume, ocupa lugar no espaço, tem massa, né? Então, essa é o conceito básico das propriedades gerais. Então, eu dei um exemplo aí, que são massa, a extensão é o espaço que ela ocupa, tá? A inércia é a capacidade que essa matéria tem de permanecer em descanso, vamos dizer assim, mesmo sob o movimento, né? Ela tende a permanecer ali naquele estado estático dela. A impenetrabilidade é que você não pode pegar e atravessar a matéria, porque senão você cancela aquela ideia que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Você não pode ocupar o lugar que a matéria está, né? Eu não posso, por exemplo, eu não posso estar aqui na minha posição e, ao mesmo tempo, alguma coisa me atravessar, porque eu sou matéria e ocupo lugar no espaço. Então, se não consegue me atravessar, a não ser se me retirar do canto, né? E aí não estaria me atravessando. Isso aí é o que nós chamamos de impenetrabilidade. Você não consegue atravessar os corpos. A divisibilidade é porque você consegue dividir, né, a matéria, você consegue dividir ela em pedaços menores, é o que nós chamamos de frações, né? Fracionar. A compressibilidade é a ideia de que você pode comprimir, né? Você pode apertar e ela diminui de volume, ou você pode puxar, chama de elasticidade, e ela aumenta de volume, mesmo que com dificuldade. Você pode dizer assim, mas tem coisas que você aperta e não comprime. Você que pensa que não comprime, né? Na verdade, algumas coisas têm dificuldade de ser comprimido. Ela vai ter uma maior resistência, mas isso não quer dizer que não esteja sendo comprimido. Ah, Aí tem mais o que? Indestrutibilidade. Eu não consigo destruir a matéria, tá? Não dá para destruir a matéria. Por mais que você queira. Você pode transformar essa matéria, mas destruir você não pode, tá? E descontinuidade, que é aquela ideia de você pegar, você pode ela pode deixar de ser algo e passar a ser outro, né? Tá bom? Então essa seria uma ideia. É bem vaga assim, gente, porque é só para ter uma ideia, para você entender que esses conceitos básicos das propriedades gerais da matéria, tá bom? Depois a gente vai ver isso aí melhor, de acordo com a necessidade. E existe também aquelas propriedades da matéria que é chamada de propriedades específicas, tá? Essas propriedades específicas são propriedades que são mais lapidadas, é aquilo que você consegue observar melhor na matéria. Então, nós temos aí aquelas propriedades específicas da matéria. Eu consigo definir o tipo de matéria de acordo com essa propriedade. Então, nós temos aí, vamos ler aqui. São aquelas específicas para cada matéria que pode ser usada para identificar a substância. Ela é específica daquela matéria. Então, eu consigo identificar a substância porque só aquela substância teria aquela propriedade. Ou composto que está sendo analisado. Aí nós temos a exemplo aí da densidade, né? Que é densidade, quem não sabe, nunca ouviu falar nesse termo, a densidade é exatamente uma razão. É quando você pega uma massa que foi pesada na balança e divide essa massa pelo volume que ela ocupa, né? Então, isso aí é um cálculo matemático bem simples, mas que o resultado dessa razão, ele é particular daquela matéria, tá? Ele é particular. A gente vai falar já sobre isso. Então, o ponto de fusão, ou seja, é o ponto onde a matéria ela vai vulgarmente conhecida como derreter, né? Ela começa a derreter, é o ponto de fusão, ou seja, o gelo
que é um sólido, ele passa para o estado líquido. Então, se aquela passagem do estado sólido para o estado líquido é conhecida como fusão. Se você pegar o metal e você aquecer, no caso o ferro, por exemplo, se você aquecer o ferro, quando chegar a uma determinada temperatura, o ferro ele vai entrar no ponto de fusão dele, ou seja, ele vai começar a derreter. Ele vai sair do estado sólido e vai passar para o estado líquido, tá? Então, isso aí é que nós chamamos de fusão. Ebulição é quando aquela matéria ela começa a ferver, né? Literalmente falando, é isso. O termo ebulir é passar do estado líquido para o estado gasoso. Quando você aquece a água ela começa a ferver. Se você estiver aí no nível do mar, né, ou muito próximo do nível do mar, isso nas mesmas condições, a 100 graus, você observando o termômetro a 100 graus, você vai ver que a água ela vai começar a formar bolhas, e aquelas bolhas contínuas dentro da água é o que nós chamamos de ebulição. Então, a formação de bolhas passando a água líquida para o estado de gás, porque aquela fumacinha que sai lá em cima da água, né, na hora que está fervendo, é exatamente a água saindo do meio líquido para o meio gasoso, na sua forma aí, de vapor, tá? Então, essa é a ideia de ebulição. E o coeficiente de solubilidade, tá? O coeficiente de solubilidade já é algo mais também, assim como a densidade, ele também tem ele tem, como posso dizer, ele também tem algo específico dele, né? Por isso que é uma propriedade específica. Por exemplo, você tem a água, que é um solvente, a água dissolve alguns materiais, né? E você coloca uma colher vamos pegar um copo, coloca uma colher de sal na água. Na hora que você coloca essa colher de sal na água, a água vai dissolver aquele sal. Vamos imaginar que você começa a acrescentar uma colher, 2 colheres e mexe e a água vai dissolvendo aquele sal. Vai chegar um ponto que você não consegue mais dissolver. Esse ponto onde você não consegue mais dissolver, o ponto limite, né? Que você não consegue mais dissolver o sal na água, é chamado de coeficiente de solubilidade. Aí existe toda uma ideia, né? Na temperatura de tantos graus, a água pura, ou seja, uma água isenta de sais, ao adicionar o sal, você observa que ela consegue dissolver até tantas gramas por volume, ou seja, por ml, por litro. Isso aí é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade, a capacidade no caso da água, né? A capacidade que a água tem de dissolver sal. Se você colocar açúcar, já é uma outra situação. O sal, a água dissolve tanto. Quando é o açúcar, é um outro tanto, diferente do sal. Então, você tem algo que é específico, tá? Então, por isso que é uma propriedade específica da matéria, tá ok? Isso estou falando de água. Existem vários tipos de outro tipo de matéria que a gente pode trabalhar, tá? Como eu falei o exemplo da faca, né, de ferro, você tem como dissolver, por exemplo, carbono, ou seja, carvão, dentro do aço, do ferro. E quando você dissolve carvão, que é carbono, dentro do ferro, você produz o aço, tá? Então, é um tipo de mistura. E existe um coeficiente de solubilidade aí também, tá bom? Então, tudo isso aí é algo que é específico da matéria. Pode ser também dividida, tá? Essa questão das propriedades em propriedades extensivas, tá bom? Então, por definição, são aquelas que dependem da massa, ou seja, da extensão, né, do espaço, do volume que ela tem, da amostra. Um exemplo aí seria o quê?
seria a chama, né? O fogo. O fogo, ele é uma propriedade extensiva. Ele não se limita àquela massa. Ele não se limita. Ele tende a ultrapassar esse limite. Então, eu digo que essa propriedade, no caso do fogo, né? ela, ela, se, ela se estende além da massa, tá? Além desse volume que ela tem. Tá bom? Então, é uma propriedade extensiva. Mas que depende da massa, né? Claro. Por exemplo, o palito de fósforo e ali uma fogueira. O palito de fósforo, a quantidade de calor que ele pode liberar é bem menor em relação à fogueira. É o mesmo fogo, tá? Tanto faz o fogo do palito como o fogo da fogueira. Mas a quantidade de massa que o palito tem é muito inferior em relação à fogueira. Então, essa liberação de energia, né, é uma propriedade extensiva, tá? Tá ok? Então é isso. E tem as propriedades intensivas, tá? São aquelas que não dependem da massa da amostra. Então, nós temos aí o quê? A temperatura é uma propriedade intensiva. Se você pegar eu vou imaginar aqui um tanque. Aí você pega esse tanque, você tira uma quantidade de água do tanque e você mede a temperatura do tanque, da água dentro do tanque, né, de uma caixa d'água, sei lá, alguma coisa assim, e, e mede também a temperatura daquela água que você tirou no copo, né, no reservatório aí qualquer. Se você vai ver que a temperatura dentro do tanque e a temperatura dentro do copo é a mesma, não tem diferença. Então, é uma propriedade intensiva isso daí, a temperatura. A densidade também é uma propriedade intensiva, né? Eu tenho um exemplo aí do copo com gelo, né? E de um iceberg no oceano. A densidade do gelo é uma só, tanto faz ser dentro do copo como ser fora do copo, no caso do iceberg. Se você pegar os dois e medir, se for do mesmo material, né? Da mesma matéria, então a densidade do gelo do copo é a mesma densidade do gelo do iceberg. É a mesma coisa, tá? Então, é isso que a gente chama de propriedade intensiva. Então, nós falamos sobre densidade. Mudando aqui em relação a essa questão da densidade, ela é a razão entre a massa e o volume, né, que eu já falei para vocês, é uma propriedade matemática, e está aí a fórmula, né, essa fórmula aqui seria densidade é igual a massa sobre volume, da substância, de uma determinada substância ou simplesmente da matéria. Eu quero saber se, por exemplo, se um brinco, um anel, alguma joia, ela realmente é feita de ouro puro. O ouro tem uma densidade. Lembra que a gente falou, a densidade é uma propriedade intensiva, ou seja, ela independe do tamanho da amostra. Então, se for ouro puro, então a densidade do ouro puro vai ser igual à densidade do brinco, no caso o brinco vai ter a densidade do ouro, né? O brinco, o anel, o cordão, ele vai ter a mesma densidade. Eu tenho como fazer esse cálculo através de que, se eu souber qual é a massa desse objeto, no caso do brinco ou do anel, vamos pegar aqui a ideia de um brinco, né? Se eu pegar o brinco, eu pegar esse brinco, fazer a medida dele dentro do volume dele, tá? Existe a forma de fazer isso. A gente tem um meio de medir. E eu vou pegar e dividir a massa que eu pesei lá na balança, dividido pelo volume que esse brinco tem, que é a extensão dele, né? O tamanho dele. Eu tenho como fazer essa medida. Se eu conseguir medir, quando eu for medir, e eu dividir esse valor, o valor que der tem que ser igual ao padrão. Ou seja, a, a densidade do ouro para identificar o brinco, se o brinco realmente é de ouro, quando eu medir o brinco,
ele tem que ter a mesma densidade que o ouro possui, tá? O ouro puro. Para me dizer que aquele brinco é de ouro realmente. Então, eu não tenho como pegar e fazer de outra forma. Então, essa é uma propriedade muito interessante, né, para quem trabalha aí com essa questão de identificar determinados objetos, para você saber se esse objeto é ou não aquilo que você está trabalhando, tá bom? Então, isso aí serve para muita coisa, gente, muita coisa. Uma das coisas que as pessoas usam muito é, a questão da densidade, tem a ver com a questão da gasolina e o álcool, né? Eu tenho como saber se o álcool ele está misturado, né? Eu tenho como saber se o álcool está misturado. Eu tenho como saber se a gasolina é gasolina pura. Eu tenho como saber se o óleo diesel ele está totalmente puro, se realmente é o óleo diesel puro ou se ele foi misturado com alguma coisa. Tudo através da densidade. Eu tenho como medir, né, o volume, eu tenho como medir a massa e eu tenho uma razão entre os dois. Se a razão dos dois der o valor padrão, ou seja, aquele valor de referência, então você vai saber que aquele material, no caso, a gasolina, o diesel, o álcool, é puro ou não, tá? Tem que fazer. O exemplo aqui que eu passei foi o exemplo, estou mostrando aqui para você, é o exemplo do gelo, tá bom? O gelo e da água, né? Eu tenho aí, vou imaginar que eu tenho 10 gramas de água e eu consigo medir o volume de 10 ml ou mililitros de água. Quando eu dividir a massa da água de 10 gramas pela densidade, desculpa, pelo volume da água, que é ml, eu vou ter 1 grama para cada 1 ml. Ou seja, eu tenho uma razão entre 10 gramas e 10 ml, que foi igual a 1 grama por ml. Então, essa é a densidade da água, tá bom? Se essa densidade de 1 grama por ml é um valor padrão, então imagino que eu posso comparar o gelo com a água, tá bom? Eu posso fazer uma comparação. Se eu pegar esse cubo de gelo que está aí no copo e fazer toda essa medida aí, medir, botar numa balança, pesar, depois medir o volume dele, eu tenho como saber se esse gelo ele tem uma densidade maior ou igual à da água. Aí você pode dizer assim, mas professor, o gelo não é feito de água, então a densidade é igual. O gelo é feito de água, né? Para ser gelo tem que ser água. Mas, né? Existe algo diferente, existe uma propriedade da água que faz com que a água na forma de gelo tenha uma densidade diferente da densidade da água líquida, tá bom? E aí é que vem a questão do cálculo, a importância desse cálculo. Então, quer dizer que se eu pegar e medir o gelo, eu vou encontrar uma densidade do gelo menor do que a densidade da água, tá bom? Se a água ela é aproximadamente 1 grama por ml, então esse gelo, para poder estar na posição que ele está, no caso flutuando dentro do copo, sobre a água, a densidade do gelo tem que ser menor do que a densidade da água. Porque por, por padrão, o gelo, ele, por ter densidade menor, ele vai para cima, enquanto a água fica embaixo. Tá bom? É como se a água empurrasse para cima aquele material que tem menor densidade. Então, se você pegar, por exemplo, o isopor, joga na água, aí você vai ver que o isopor fica em cima, porque a densidade do isopor é menor do que a da água. Se você pegar um prego, você joga dentro da água, ele vai afundar, vai lá para o fundo da água. Por quê? Porque a densidade do material do prego é maior do que a densidade da água. Então, a densidade, ela define quem fica em cima e quem fica embaixo, tá? Essa ideia aí da densidade. Olha, só para confirmar, né? A densidade do gelo
é menor do que a da água. A água é 1. A densidade do gelo é 0,92 gramas para cada ml. Então, é essa razão aí que faz com que você veja o gelo em cima e a água, com certeza, vai ficar na parte de baixo. Tá bom? É a ideia do iceberg, né? Porque não... Lembra que eu falei, a propriedade intensiva, ela independe de quantidade. Então, tanto faz o gelo, um cubinho de gelo, como você pegar todo um iceberg, né? Que tem icebergs gigantescos, né? Ele vai ter a mesma característica, né? As mesmas propriedades. Ele vai ficar flutuando sobre a água, tá bom? Mesmo no oceano. Vamos lá. Aí entramos em outra situação agora em relação a essa questão da matéria. É o que nós chamamos de misturas. No nosso dia a dia, nós não temos só uma forma da matéria, né? A matéria, você não tem matéria pura. Você tem a matéria, na verdade, sempre com outras matérias juntas. Então, vai estar sempre juntas as matérias. Então, nesse caso aqui, quando eu não tenho a matéria pura, por exemplo, a matéria água, só água, a matéria ferro, só ferro, o ar, só um tipo de ar, né? Ah, eu tenho só oxigênio, eu tenho só nitrogênio. Eu não tenho na natureza isso daí. O que eu vou ter na natureza é, na verdade, misturas, tá? São misturas. Então, essas misturas elas vão aparecer de diferentes formas. Eu posso ter a mistura na forma de líquido, eu posso ter a mistura na forma de sólidos e eu posso ter misturas na forma de gases. E eu posso ter misturas desse negócio tudo junto. Eu posso ter uma mistura sólida junto com gases, eu posso ter uma mistura líquida com gases, eu posso ter misturas líquidas com sólidos e aí por diante. Eu posso misturar tudo, é por isso que a gente chama de mistura, né? Eu posso ter essa matéria é, em totalmente juntas, todas elas juntas, tá? Novamente, tá, gente? Nós estamos trabalhando aí com porções da matéria, tá bom? Porções da matéria. Então, para mim entender essa questão, identificar essas misturas, eu tenho que saber identificar o que nós chamamos de fases. Tá aí eu tenho a definição de fase, é quando eu observo determinado sistema, quer dizer, aquilo que eu estou estudando, estou analisando, né, é o sistema, e consigo identificar, tá, e diferenciar esses componentes. Tá? O componente, o que é esse componente? Por exemplo, no caso da água e do gelo, os dois fazem parte da mesma matéria, mas eu consigo identificar o gelo e consigo identificar a água. Então, eu posso dizer que os dois são componentes diferentes. Tá? A água e o gelo são diferentes, apesar de ser a mesma substância, tá? A mesma matéria, né? Mas, nesse caso aí, enquanto a água estiver no estado de gelo, eu tenho dois componentes. Eu consigo identificar os dois. Então, se eu consigo identificar os dois, eu vou dizer que eu tenho duas fases. Tá? Duas fases. É aquilo que eu consigo identificar. Cada vez que você identifica alguma coisa, eu vou chamar aquilo que eu identifico de fase. Ou seja, se eu consigo diferenciar a água do gelo, então eu tenho duas fases. Eu só consigo ver isso, pronto, só tenho duas fases. Consigo ver. Eu tenho esse outro exemplo aqui, o exemplo que tem aqui colorido, né? Que são substâncias diferentes, que têm densidades diferentes. Então, na hora que eu consigo identificar cada uma delas, eu estou identificando cada uma é uma fase. Então, eu tenho lá embaixo uma que é assim, quase para marrom, depois vem um verde, um azul, um vermelho, um transparente, né, um color, e eu tenho aí um amarelinho em cima, né, mais clarinho em cima. Então, esses daí são componentes, são fases diferentes. São aí, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis fases, tá bom? Então, essa é a ideia de fase. Se eu pegar aí essa rocha, né, esse pedaço de rocha, eu também vou conseguir perceber que tem partes brancas, consigo ver pontinhos pretos
E eu consigo até perceber que tem uns pontinhos cinzas no meio, né? Então, eu consigo diferenciar esses pontos. Cada ponto que eu vejo de cor diferente é uma fase. Bom, então, esse daí é a ideia de fase. Claro, nós estamos falando de misturas. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui um líquido. Vamos imaginar que esse líquido seja água. Eu não consigo identificar nada além dele, nada além do que a água. Se eu consigo identificar só a água, então esse material aí, ele não só tem uma única fase, tá? Uma única fase. Então, nesse caso aqui, deixa eu colocar aqui, ver se está certo isso aqui. Eu tenho aqui, ó, nesse líquido, eu tenho uma única fase, tá? Então, se eu consigo ver uma única coisa, então eu tenho só uma única fase. No outro caso, eu tinha 6, né? No caso esse do meio aqui, eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. E aqui na rocha, eu consigo identificar uma pontinha preta, eu consigo identificar essas manchas brancas, né? Essas manchinhas brancas, e eu consigo identificar umas manchinhas assim cinzas. Ah, mas o cinza é uma mistura do branco com o preto. Pois é, mas eu consigo identificar. É diferente? É. Então é outra fase, tá bom? Então eu consigo diferenciar aqui nesse tipo de material. Pode ser que tenha outras cores também, né? Mas eu estou identificando essa daqui agora. Então eu tenho aí fases. Seria 3 fases, tá? Eu estou identificando 3 fases na rocha, 6 fases nesse frasco colorido e no frasco com água, né? O líquido que nós falamos que era água, também apenas uma única fase, tá? Então essa é a ideia de fase. É aquilo que eu consigo identificar. Através dessa questão da mistura, da quantidade de fases que eu consigo ver, eu tenho como dizer se essa fase, se essa mistura, ela é homogênea ou se ela é heterogênea. Homo de único, né? É como se fosse tudo igual. É homo, né? Então, nesse caso aqui, eu consigo identificar a única fase. Se eu não consigo perceber mais nada além do que uma fase, então eu digo que essa mistura ela é uma mistura homogênea. Tá? Então, só dá para identificar uma única fase. Se eu consigo identificar mais fases, aqui nós temos o exemplo aqui nós acabamos de ver, né? Da rocha, né? Aqui do frasco com material colorido, e eu consigo ver aqui essa laranja, né? A laranja ela tem várias cores diferentes, ela tem vários componentes que formam a laranja, né? E eu consigo identificar esses componentes. Então, eu tenho aqui tudo isso aí é chamado de misturas. E essas misturas são misturas heterogêneas. Ora, eu tenho mistura homogênea, eu não consigo perceber. Olha, vamos imaginar que eu tenho aqui nessa água sal. Eu coloquei sal, misturei, e eu não consigo ver nada além de água. Ora, eu só consigo ver uma única fase. Então, essa mistura de água com sal, ela é chamada de homogênea, tá? Misturou, apresenta só uma fase, é homogêneo. Misturou, apareceu mais de uma fase, então essa mistura ela é heterogênea, tá? Então vamos, o conteúdo aí sobre matéria encerrou, tá bom? Se você quiser dar uma pausa aí, né, para poder tomar um copo com água, e vamos começar aqui com os exercícios, tá bom? Então vamos ver aqui esses exercícios para a gente identificar. Tentar ser um pouquinho breve, tá? Vamos imaginar aqui, vamos identificar aqui quais são, primeiro exercício, né, primeira atividade, diz assim, identifique quais das propriedades a seguir não é uma propriedade geral da matéria. Nós já vimos o que é propriedade geral, né? Já vimos o que é propriedade específica. Então, vamos identificar aqui o que não é uma propriedade geral, tá? Eu coloquei de amarelo para a gente poder identificar exatamente a pergunta. Então, vamos lá. O item A.
Indestrutibilidade. Indestrutibilidade não é propriedade geral, ou seja, nós falamos que toda matéria ela ocupa lugar no espaço. Então, eu não consigo pegar e desintegrar, desfazer a matéria, né? Eu não consigo pegar e simplesmente fazer ela desaparecer e não existir mais. Então, se eu não consigo fazer isso, indestrutibilidade é uma propriedade de toda a matéria. Então, esse daí não é o item correto. Extensão. Ora, extensão é algo que tem a ver com a questão do comprimento, tem a ver com volume, né? Toda matéria tem comprimento e tem volume. Então, extensão não é, na verdade, extensão é uma propriedade geral, né? Ela é uma propriedade geral. Indestrutibilidade é uma propriedade geral, né? Combustibilidade. Ora, combustibilidade. O que é combustível? Ou combustibilidade é a capacidade de um material simplesmente pegar fogo. É a combustão, né? Chama de combustão. Se todo material ele pega fogo, que você conhece, por exemplo, água pega fogo? Não, né? A água não pega fogo. O que mais? A rocha pega fogo? Rocha não pega fogo. Então, se esse termo combustibilidade, ou seja, ele não é aplicado a toda a matéria, então ela é uma propriedade específica. Então, não é propriedade geral. Verdade. A combustibilidade, ela não é uma propriedade geral. Ela é uma propriedade específica, né? O papel pega fogo, o fósforo pega fogo, ou seja, esses materiais que eu estou falando aí, eles são combustíveis, né? Você consegue transformar ele em chamas. E divisibilidade. Toda matéria é divisível, né? Toda matéria é divisível. É possível se dividir, tá bom? Então, o item correto é o item C. 2. Segunda questão. Um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície. Mas se jogado em um pedaço de ferro, o mesmo descerá até o fundo. A que propriedade deve-se esse fenômeno? Ora, nós falamos, né? Nós já falamos, demos exemplos, inclusive, do isopor. É a densidade, tá bom? A densidade é a propriedade da matéria que faz com que o isopor permaneça na parte de cima. Esse outro exemplo aqui, vamos lá. Um material se diferencia do outro pelas suas propriedades específicas. Essas propriedades que eu defino são úteis para que possamos escolher um material. Por exemplo, quando vamos aquecer uma comida no micro-ondas, é preferível utilizar um recipiente de vidro ao invés do de plástico, pois o plástico, quando aquecido, pode liberar substâncias nocivas, como o bisfenol A, que é o BPA, tá? BPA. Ora, ele quer saber o quê? Qual é o tipo de propriedade específica que foi identificado no texto? Gente, olha que interessante essa questão. Ele está dizendo que o recipiente de vidro, ao invés do de plástico, são dois materiais diferentes, né? São dois materiais diferentes. E ele diz o seguinte: quando aquecido, pode liberar substâncias. Ora, dois materiais diferentes têm pontos de fusão diferente, tem pontos de ebulição diferente. E quem identifica essas propriedades, tanto da matéria vidro como da matéria plástico, é o quê? É a característica o quê? Física ou química. No caso, é a característica química, né? O plástico é diferente do vidro. Fisicamente, os dois são sólidos, mas, em termos de diferença, eles são químicos. Então, é a propriedade química, tá?
Então, qual o tipo de propriedade específica que foi identificado no texto? Propriedade química. 4. 4 frascos com diferentes substâncias incolores estão identificadas com as seguintes informações: massa, volume, densidade e viscosidade. Que propriedade permitem reconhecer o material? Tá? Isso aqui é interessante. Qual é a propriedade que vai permitir eu reconhecer esse tipo de material? Vamos lá. A massa e o volume, dá para me reconhecer esses materiais através de massa e volume? O que vocês acham? Ora, a massa e o volume é uma propriedade geral, né? A massa e volume. Então, todos, você vai ver, todos têm massa e volume. Volume e densidade. Densidade é uma propriedade específica, mas volume é uma propriedade geral. Massa e viscosidade. Ora, a massa é uma propriedade geral. E a viscosidade? A viscosidade é uma propriedade específica. A viscosidade é a capacidade que o material tem de se formar, de difícil de se saltar de outro, tá? Por exemplo, você tem a água. Quando você pega a água, coloca em uma seringa e você comprime ali a seringa, no êmbolo, né? A água vai sair com uma certa dificuldade pelo orifício lá da seringa. Isso daí é o quê? É a viscosidade. Se você colocar óleo dentro da seringa e tentar fazer a mesma coisa, você vai ver que vai ter maior dificuldade de sair do que da água. Então, existe uma diferença entre o óleo e a água, em termos de viscosidade. Tá bom? Então, o item correto aqui é o item D, né? O que vai fazer você identificar, reconhecer o material, vai ser a densidade e a viscosidade desse material, tá bom? São duas propriedades específicas. Tem aqui uma questão do Enem, né? Questão falando sobre pH. O pH ele é medido entre 0 e 14 e potencial de hidrogênio, tá? A quantidade de hidrogênio que tem dentro de uma determinada substância. Basicamente é isso. Ora, o pH de 0 até 7, na verdade, de 0 até próximo de 7, ele não chega a 7, aqui está errado por conta do 7, né? Ele tem que ser menor do que 7. O pH entre 0 e 7, está entre esses dois valores, né? É considerado ácido. Se o pH for medido e ele der maior do que 7, ou seja, está entre 7 e 14, eu digo que o pH é básico, né? É básico, ou seja, a quantidade de hidrogênio presente na substância, ela é menor do que quando ela é ácida, tá? Então, lendo aqui a questão, diz assim: o suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como identificador do caráter ácido ou básico de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa, a mistura da solução, no caso aí do suco, tá? Daquela substância que você quer medir. A mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a sua natureza ácida ou básica. Ou seja, aquelas substâncias que você misturou com o suco do repolho, ele vai mudar de cor, de acordo com a substância. Tá? Quando é, por exemplo, um material, por exemplo, um suco de laranja, quando colocar no repolho roxo, vai ter uma cor. Se você colocar um pouquinho de vinagre dentro do suco de repolho, vai ter uma outra cor. Se você colocar só água dentro do suco de repolho, vai ter também uma outra cor, tá? Então, cada um tem uma cor diferente de acordo com a substância. Aí ele pegou e fez aqui uma escala, tá? Ele disse assim, ó, tá aqui, ó, é vermelho de 1 até 3, de 7 a 6, desculpa, de 4 a 6 é rosa, entre ali um pouquinho maior do que 6 até 9 é roxo,
De 9, passando do 9 para 11 é azul, de 11 até 13 é verde, e de 13 para 14 a cor é amarelo. Amarelo é esse amarelo dourado, tá? Algumas soluções foram misturadas com esse indicador, no caso é o suco de repolho, produzindo os seguintes resultados. Temos aí o amoníaco é aquele que se chama de amônio, né? O pessoal usa para poder fazer L'Oreal, né? Tingir o pelo. Hoje em dia o pessoal não faz mais isso não, mas antigamente o pessoal misturava muito, né? Quer dizer, eu acho que não, né? Tá bom? Mas quando você coloca o amoníaco no repolho roxo, no suco, ele fica verde. Quando você coloca o leite de magnésio, né? Que é chamado de magnésia, né? Você toma para contar com acidez. Você sente aquela acidez na boca, você toma o leite de magnésia para diminuir a acidez. Ele fica azul. Quando você pega o vinagre, coloca no suco, vai ficar vermelho, e o leite de vaca, quando você coloca no suco, vai ficar rosa. De acordo com esse resultado, a solução 1, 2, 3, 4 tem, respectivamente, caráter. Então, vamos lá. Esse ponto branquinho que está aí, gente, não é da resposta, não, tá? É porque, quer dizer, vamos analisar, né? Mas quando eu fui fazer o slide, eu acabei deixando, tá bom? Mas não é a resposta ainda. Então, vamos lá. O amoníaco, ele é verde. Se ele é verde, ele está nessa região aqui, ó. E ele disse que de maior que 7, ó, entre 7 e 14, ele é básico, tá bom? Então, se ele é básico, então o 1, no caso que ele colocou aqui, ó, o 1 nessa ordem aqui, o 1 aqui não é ácido, é básico. E aí você já pula para cá, para esses dois últimos, ó, o C e o E. Ou seja, no C ele tem aqui o básico e no E também ele tem o básico. Vamos ver aqui o leite de magnésio. O leite de magnésio é azul, é o 2, tá? É azul. O azul tá aqui, ó, é maior que 7, gente, ó. Tá na região aqui de 9 a 11. Então, se ele é azul, então ele é chamado de básico. Então, ó, novamente, eu já consigo identificar o item E como uma resposta, porque o item C está dizendo que é ácido. Então, aqui, ó, a gente nem precisaria ir mais para frente, tá? Ele já é considerado o item correto, tá bom? O item E. Vamos ver se é verdade mesmo aqui no último, aqui, né? O ácido. O vinagre, ele fica vermelho. Ora, vermelho é aqui antes do 7. Então, antes do 7, ele é ácido. Tá ok. E o último, ele diz que o leite de vaca fica rosa. E se fica rosa é porque é ácido, né? Ó. Também é antes do 7, ó. É ácido. Então, o item E seria o item correto. O 6, questão, item 6. Questão 6, no caso. Uma pessoa comprou um frasco de álcool anidro. Para se certificar de que o conteúdo do frasco não foi fraudado, né, com a adição de água, basta que ela determine com exatidão, vamos lá, densidade. Lembra que eu falei que dá para você reconhecer a gasolina, o álcool, né, o diesel? Então, você tem como saber se é puro ou não, através de quê? Da densidade. Então, a densidade é uma propriedade específica. Então, eu tenho como identificar aqui, tá? Se é ou não. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui dá para desfazer? Dá não. Então, ó, vou colocar aqui um Vzinho, tá? É verdade. A densidade é um item verdadeiro. O volume, ele é o quê? Ele é uma propriedade geral. Eu não tenho como identificar através de propriedade geral, né? A temperatura de ebulição. Nós falamos sobre a temperatura de ebulição, né? A temperatura de ebulição, ela depende de cada substância. Você imagina aí que a água começa a ferver a 100 graus. Se você pegar, por exemplo, deixa eu botar aqui, a gasolina, ela vai ferver a uma outra temperatura. Se você pegar o álcool, ele vai ferver a uma outra temperatura. O álcool ele começa a entrar em ebulição a 78 graus, tá?
Ele começa a passar para o estado de vapor. Se você pegar aí, por exemplo, o ferro e começar a derreter ele, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ebulir a partir de uma temperatura muito elevada. Então, a temperatura de ebulição, ela é uma propriedade específica. Então, também é verdade isso daqui, tá bom? Então, o item correto é o item 1 e o item 3, né? Qual é a resposta está onde? O item 1 e 3, que é o item B aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, gente, é isso daí, tá? Nossa aula, a nossa primeira aula, que você possa pegar e aproveitar. Quem tiver alguma dúvida, reveja ela quantas vezes for necessário e que você vai tirar suas dúvidas de acordo com a explicação. Você vê que não tem nada de difícil, é só analisar de acordo com o que foi falado, tá? Você vai ver aí a, as respostas, consegue identificar bem direitinho as respostas, tá bom? Então é isso, nossa aula de hoje. Deixa eu aqui. Ok.